Olá, Shalom, Shalom para todos, a paz seja convosco, no nome do Messias Yeshua HaMashiach, o Messias de Israel. Eu quero dedicar esse vídeo especial a membros, obreiros, evangelistas, pastores da Igreja Universal, da Assembleia de Deus, de todas as igrejas, para que você possa entender um assunto importante, que muitas vezes é deixado de lado e muitas vezes pouco discutido. Mas queria aqui, nesse vídeo, abrir os seus olhos espirituais para que você possa tomar uma decisão séria na sua vida e buscar uma restauração da sua fé. Bom, nós vamos falar aqui sobre os discípulos e o sábado. No cristianismo, no modo geral, católico, evangélico, que é irmãos separados, há uma visão equivocada de que após a morte do Messias e Yeshua, o nome de Jesus em hebraico, os discípulos deixaram de cumprir o preceito do sábado. Bom, em verdade, como já vimos, os discípulos observavam a regra do sábado enquanto estava Yeshua, o Messias, estava no meio deles. Mas mesmo depois da morte e da ressurreição do Messias, eles permaneciam guardando o sábado e não o domingo. Bom, aí você pergunta, por que eu guardo o domingo então? O domingo ele é guardado por uma imposição. Muitas pessoas guardam o domingo e não sabem por que eles são obrigados a guardar o domingo. Mas eu queria deixar aqui rapidinho uma história verídica, verdadeira. Constantino, no século IV, depois do Messias, no século IV, Constantino, ele até fingiu de ser um messiânico. Ele até se batizou, crendo, entre parênteses, no nome de Yeshua, o Messias de Israel, para enganar tanto os judeus e os novos cristãos. E Constantino, no século IV, ele era um imperador e ele adorava o sol. E esse imperador, ele se batizou aceitando o Messias, mas instituiu a partir do século IV a adoração ao domingo, porque ele era um grande adorador do sol. E no primeiro dia da semana, as pessoas pagãs adoravam o Deus Sol. Então Constantino, para criar uma nova religião, ele instituiu a adoração no domingo, contrariando as Escrituras, porque as Escrituras falam que o Eterno, o poderoso de Israel, ele instituiu o sábado como dia de adoração, como dia de louvor, como dia de exaltação a ele. Bom, voltando aqui no tema, os discípulos e o sábado, logo depois do sepultamento do Messias e Yeshua, as mulheres que seguiam ele continuavam guardar a norma sabática. As mulheres continuavam a guardar o sábado. E tinham vindo com ele de Galiléia e seguiram e viram no sepulcro
como foi posto o seu corpo. E voltando, elas prepararam as especiarias e ungentos no sábado. E no sábado elas repousavam, conforme o mandamento de Lucas 23, versículo 55 e 56. Então, o Shabat, o sábado, é um dia de repouso total. É um dia que, em Israel, se faz um repouso. Cessa de todas as tarefas. Por isso que nós falamos Shabat, sábado. E se você buscar no Google, você vai ver que o Shabat, a palavra Shabat, ela vem do original hebraico, descansar, cessar. É interessante que esse dia, foi exatamente nesse dia que o Criador, ele descansou, ele cessou de todas as suas obras. Ele parou e descansou. Era o dia do descanso. Então nós vemos aqui que na narrativa, em referência às mulheres seguidoras do Messias e Yeshua, elas guardavam o sábado. No livro de Lucas, o texto escreveu conforme o mandamento, ou seja, considerava o sábado o quarto mandamento. E hoje em dia, nós vemos que a maioria dos cristãos atropela o quarto mandamento. Ela atropela. Eles não atropelam o dízimo. Malaquias 3:10, nenhum pastor deixa passar Malaquias 3:10. Mas o quarto mandamento do livro de Êxodo, do capítulo 20 do livro de Êxodo, todos a têm atropelado. Então, nós vemos que há um grande equívoco que deve ser observado. Bom, voltando, Lucas também escreveu no livro de Atos que muitos anos depois da morte e a ressurreição do Messias e Yeshua, em sua narrativa, continua que os discípulos guardavam o sábado. Então a gente vê lá no livro de Atos, no capítulo 13, é interessante que os discípulos, quando foram levar as boas novas a Pafos, Paulo, o seu nome em hebraico Shaul, e os que estavam com ele chegavam a Perge de Planifa, mas João e Yohanan, apartando-se dele, voltou para Jerusalém, e saindo de Perge, chegaram a Antioquídia, e de Pisídia entraram em uma sinagoga, num dia de sábado. Assentaram-se e começaram a estudar. Então nós vemos que os discípulos do Messias nunca se reuniram no domingo. Era muito raro os discípulos reunir no domingo. Por isso que quando hoje o cristianismo tem buscado no domingo a adoração, porque o cristianismo, na verdade, ele foi instituído pelo imperador romano chamado Constantino. E o próprio Constantino, para contrariar as escrituras sagradas e contrariar o povo de Israel, separando os judeus dos cristãos, o próprio Constantino instituiu a adoração ao domingo. Então nós vemos aí no livro de Atos dos Apóstolos, que os discípulos se reuniam no sábado. No capítulo 16, versículo 13, no dia seguinte do sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, aonde se costumava reunir no lugar de oração. Então quer dizer, os discípulos tinham o costume também, no sábado, de reunir na cidade, na sinagoga, e também ele saía a ar livre, à beira do rio, para fazer as suas orações.
e assentado falavam as mulheres que ali se ajuntaram. Interessante, né? Então, nós estamos vivendo dias de restauração. Então, você que é obreiro, pastor, evangelista, você deve se despertar o mais rápido possível, porque o evangelho que chegou até os seus ouvidos não foi um evangelho verdadeiro. Muitos pastores aprenderam errado e ensinaram errado. E por isso que é momento de uma restauração. O próprio apóstolo Paulo fala, como tinha por costume, foi ter com eles por 3 sábados. Disputou com eles sobre as Escrituras. Então você vê que Paulo, Shaul, ele era um judeu. E como um judeu, ele jamais ia trocar o sábado pelo domingo. No Atos, no capítulo 17, versículo 2, aí você vê que o evangelho que foi ensinado a você, obreiro, a você, pastor, é um evangelho torcido, mas esse evangelho não é o evangelho verdadeiro. Por isso que você deve escutar as boas novas. Uma análise muito importante para que você possa descobrir. Paulo, o apóstolo Shaul, o nome dele em hebraico, Paulo, tinha de costume de reunir no sábado para estudar as escrituras, as sagradas escrituras que são determinadas, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, que são Torá, que é a Torá, as instruções, mais conhecida como lei, mas é instruções. Paulo permaneceu em Coríntios, pregando em todos os sábados. Paulo ficou 1 ano e 6 meses na cidade de Coríntios e ele reuniu com o povo de Coríntios mais ou menos aí 78 sábados. Então quer dizer, foi 78 sábados de poder, de milagres, de ensino da Torá, ensino das instruções do Criador. Um grande equívoco hoje, o cristianismo reunir no domingo. Bom, todo sábado, Paulo, Shaul, o nome de Paulo, debatia na sinagoga aonde tentava convencer os judeus e os gregos de que Yeshua era o Messias. Portanto, Paulo, Shaul, permaneceu 1 ano e 6 meses ensinando a palavra de Adonai. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, versículo 4 e 12. Então, o evangelho que chegou até nós foi um evangelho completamente torcido. E se você quer uma restauração da sua fé, aí está o momento. Sabe-se que na comunidade dos discípulos do Messias, eles se reuniam todos os dias. Lá no livro de Atos, no capítulo 2, versículo 46, e também no Atos 5, 42. Eles, porém, reuniam todos os dias. Porém, certos textos escritos permanecia à guarda do sábado. Eles reuniam durante a semana, faziam suas reuniões, mas o sábado era específico para o estudo das leis, o estudo da Torá, das instruções para as pessoas fazerem parte do povo de Israel. Bom, eles permaneciam com a guarda do sábado e, em outras palavras, alguém podia estudar as escrituras, orar, cantar ao Eterno ao longo de toda a semana, que é plenamente louvável. É louvável você buscar Adonai na segunda, na terça, na quarta, na quinta, mas o sábado é um dia específico. É um dia que o Criador determinou, é o 4º mandamento. Bom, lá no livro de
Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, Tiago se levantou no meio da congregação e deu a opinião dele. Porque muitos irmãos nossos, judeus, eles, com ansiedade, uma disposição de ensinar a Torá, eles queriam que o gentil rapidamente fizesse a circuncisão, a Brit Milá, mas Tiago, com toda a sabedoria, estava ensinando que eles deveriam estudar mais a Torá para fazer o pacto da Brit Milá. Porque a Brit Milá é um pacto que o mesmo pacto que o Eterno fez com Abraão. E esse pacto está vigente nos dias de hoje. Então, o próprio Tiago, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, do versículo 19 ao 21, o próprio Tiago, ele comentou: portanto, a minha opinião é de que não devemos pôr obstáculo no caminho do gentil, que estão voltando para Elohim, porque os gentil estavam perdidos, como ovelha que não tinha pastor. Em vez disso, devemos escrever cartas para informá-los de que devem abster de coisas contaminadas aos ídolos, da fornicação e dos estrangulados e do sangue. Por quê? Desde os tempos antigos, Moisés é anunciado na cidade e as suas palavras são lidas na sinagoga a cada sábado. Então, todos os sábados, nós estaremos estudando a Torá. Você que tem desejo de estudar, você que deseja uma restauração. Hoje em dia, nós temos visto, as pessoas estão buscando a restauração. Elas estão buscando uma restauração na política, uma restauração no seu trabalho, uma restauração em todas as áreas. Mas na vida espiritual não é diferente. As pessoas têm que passar por essa restauração. Pastor, obreiro, evangelista, membro, diácono, missionário, tem que fazer uma restauração. Porque nós estamos vivendo tempos finais. E o Messias aparecerá no céu de Jerusalém. E ele vai reunir somente os seus escolhidos. E os escolhidos obedecem a sua palavra. Os escolhidos não escolhem versículo, capítulos da Bíblia para cumprir. Os escolhidos do Criador querem obedecer à palavra do Eterno. O próprio Tiago quer dizer que os gentios deveriam observar algumas regras mínimas, porém, aos poucos poderiam ir aprendendo novos mandamentos contidos nas Escrituras. Nenhum dos discípulos do Criador, de Yeshua, melhor dizendo, do Messias, aboliu os mandamentos. Os mandamentos estão vigentes, desde Gênesis até Apocalipse. Estão vigentes. Note que os gentios iriam aprender sobre o mandamento do Eterno na sinagoga e no sábado. Tiago era um dos irmãos do Messias. Ele tinha uma intimidade muito grande com o Messias e Yeshua e endossou o cumprimento do Shabat. Enxerga-se de que aí então os ensinos das Escrituras nas sinagogas e não nas igrejas, porque até então não havia nenhuma igreja, somente sinagoga. Então, os gentios estavam observando o Shabat, o sábado, e aprendendo a Torá em um só corpo com os judeus. Então é importante as pessoas aprender para que elas possam fazer a restauração. Eu queria aqui falar um pequeno, rápido assunto. Constantino, ele deu uma ordem, já referida anteriormente, que nós havíamos falado,
no século IV, como ele era um adorador do sol, o imperador, ele não observava as leis do Criador. Um imperador jamais se ia render à palavra do Criador. Então esse imperador chamado Constantino, para contrariar as escrituras sagradas, ele, como um adorador pagão, ele adorava o sol e ele determinou que a adoração não seria mais no Shabat, seria no domingo. Por isso que o cristianismo, o catolicismo, o evangélico, o protestante, adotou essa prática de adoração ao domingo, exatamente instituída por Constantino no século IV. E hoje talvez você pergunta, por que eu vou à igreja aos domingos e não vou ao sábado? Por que o dia de adoração é o domingo e não o sábado? E se você buscar nas escrituras sagradas, você não vai encontrar nenhum versículo, nenhuma parte da Bíblia dizendo sobre a guarda do domingo. Mas se você buscar na Bíblia, nas escrituras sagradas, você encontrará várias partes das escrituras sagradas dizendo sobre a guarda do sábado. Bom, nós ficamos por aqui nesse vídeo. Você tire as suas dúvidas e faz o retorno para as raízes do povo de Israel o mais rápido possível, porque o Messias virá. E o Messias vai cobrar, e Yeshua virá no céu de Jerusalém. E ele vai reunir os seus escolhidos, aqueles que obedeceram à palavra e não ao ensinamento de homens. Então saia rápido do engano de Constantino e volta para as escrituras sagradas ensinadas do primeiro século. Atos dos Apóstolos. Se você é um obreiro, membro, evangelista, pastor, missionário, você que tem um título, comece a observar aonde está escrita a adoração do domingo. Foi uma invenção babilônica de Constantino no IV século. Shalom Aleichem, que o Eterno de Israel possa te dar sabedoria e entendimento para que você possa voltar para as raízes do povo de Israel e fazer parte daquela congregação do primeiro século, aquela congregação que guardava o Shabat, guardava as festas bíblicas e cria no Messias e Yeshua o nome verdadeiro do Messias. Shalom Aleichem, a paz seja convosco.